Bom dia, galerinha. Aqui é o professor Nilton para mais uma aula aí de história nesse período da nossa quarentena, certo? Gente, hoje nós vamos começar um novo capítulo, tá? Dê uma olhada aí no seu livro, na página 50, e você vai encontrar lá o início do assunto reformas religiosas, que em alguns outros capítulos pode aparecer como reforma protestante, tá? E aí eu botei aqui uma imagem meio que para impactar mesmo a mente de vocês, para que vocês entendam basicamente o que teria sido. Então, nessa nossa imagem nós temos a cruz como grande símbolo do cristianismo, certo? Daqueles que creem em Jesus como Filho de Deus, e hoje nós temos um número muito grande de religiões que são cristãs, tá? Catolicismo, temos testemunhas de Jeová, temos adventistas, assembleianos, quadrangular, pentecostais. Todas essas religiões, elas são consideradas cristãs, né? São religiões ligadas ao cristianismo. Porém, gente, a gente vai ver quando que começam a surgir essas denominações, tá? Durante muito tempo, na Idade Média, nós tínhamos apenas a Igreja Católica como grande símbolo da religião cristã. Então, em determinado momento, algumas coisas vão acontecer e vão fazer com que essa Igreja Católica se divida e comecem a surgir aquelas religiões conhecidas e chamadas como protestantes. Por isso que aí eu coloquei para vocês essa cruz com uma fissura, com uma quebra, ou seja, a quebra da unanimidade cristã que acontece ainda no período da Idade Média, certo? Vamos lá começar aí o nosso primeiro slide. Gente, vamos entender o contexto aí religioso da época. Durante a Idade Média, eu já conversei com vocês a respeito disso, quando a gente falou de feudalismo. A igreja, gente, ela era uma grande e poderosa instituição aí durante muito tempo da Idade Média. E aí eu botei para vocês entre o século XVI e o século XV, certo? Nesse período, a igreja domina, ela determina a conduta religiosa e moral, ou seja, os feriados, as festas, em grande maioria festas ligadas em homenagens a santos, a maneira de se portar perante a família, a obediência da esposa para com seu esposo, o que era considerado correto, o que era considerado errado, tudo isso era ditado pelas normas, pelos dogmas, tá, da Igreja Católica. E isso fazia com que ela tivesse muita influência na vida das pessoas, tá? Influenciava também na política e na economia, tá? Todos os setores da vida eram regidos por normas da Igreja Católica, tá? Ou seja, inclusive, gente, por exemplo, a coroação de reis era feito pelos papas, em sua grande maioria, tá? Eram eles que legitimavam o poder do rei. A partir do século XV, porém, XIV, gente, porém, a gente vai ter uma mudança. Algumas coisas acontecem e vai modificar a forma de pensar. E aí que nós conversamos também, né, sobre o Renascimento, primeiro renascimento do comércio e depois renascimento cultural. Tudo bem? No renascimento cultural, você tem os renascentistas criticando a Idade Média, criticando o sistema feudal, a forma que a sociedade estava organizada e criticando também a forma de pensar da Igreja Católica, tá? Então, esses renascentistas, eles vão publicar, vão espalhar suas ideias, e isso vai fazer com que algumas coisas comecem a ser modificadas nesse período da Idade Média e nesse poder todo que a Igreja Católica tinha até então, certo? Vamos lá. Reforma e contra-reforma. Gente, tesourinho,
para a gente começar os nossos estudos, basicamente, você precisa entender quando a gente falar de reforma e quando a gente fala de contra-reforma. Primeiro, vamos se atentar aqui à reforma. Gente, quando a gente for falar sobre aquelas pessoas que eram contrárias aos dogmas, aos ensinamentos católicos, é bom entender, eu sempre começo a aula explicando duas coisas. A primeira delas, todo respeito a todas as religiões, certo, gente? Nós temos alunos que são católicos, então eu sempre deixo claro que eu estou falando de uma igreja católica do passado, tá? Do passado. Não fazemos relação com a Igreja Católica do presente. Estou falando da Igreja Católica lá da Idade Média, que praticou várias coisas equivocadas, certo? A outra coisa é que as pessoas que pensaram em modificar o que a Igreja Católica dizia naquela época, gente, eles queriam uma reforma. O que é reforma, gente? Reforma, você pega algo que já existe, porém que por alguma razão, como por exemplo o tempo, está deteriorado e você vai melhorar aquilo. Isso é uma reforma. Você não quer destruir para construir outra coisa, você quer reformar, você quer melhorar, você quer ajeitar aquilo que você considera que está errado. Então, a princípio, os reformadores, eles tinham, e daqui a pouco a gente vai ver o que é que eles viam de errado nessa igreja, daquele período, nessa igreja católica. Eles viam as coisas erradas e eles queriam reformá-las, eles queriam tirar essas coisas erradas, queriam voltar para uma ideia mais espiritual. Então a ideia, a princípio, não é destruir a igreja católica, não é criar novas religiões, tá? Então bora lá. Reforma. Acompanhe aqui, Baby Shark. Acontecimentos que romperam a unidade da igreja e deram origem a novas religiões, tá? Então, pessoas viram aí as coisas que consideravam erradas na igreja, e eu não vou falar ainda o nome deles, a gente vai falar daqui a pouco, e aí vão tomar algumas atitudes que, como consequência, vão chegar ao rompimento da unidade cristã na Idade Média. Contra-reforma. Contra-reforma, gente, já vão ser as medidas que a igreja vai adotar para conter a reforma. Mas por que a igreja católica vai tentar conter a reforma, professor? Porque isso vai fazer a formação de novos grupos religiosos, de novas religiões, gente. Significa que a igreja católica está perdendo os seus fiéis, né? Perdendo membros. E se essa igreja está perdendo membros, significa que ela também vai perder algumas coisas, como por exemplo dízimos, ofertas, coisas que eram necessárias para manter o poder da igreja católica naquele período. Então a contra-reforma é uma medida da igreja para tentar conter o avanço aí de novas religiões, dessa ameaça aí ao poder católico do período, tá? Vamos lá, causas da reforma. Gente, basicamente nós temos três grandes causadores desse período de reforma. Alguns são ligados à política, outros à economia e outros ligados a questões morais. Então vamos falar agora a respeito das questões políticas e econômicas. Vamos lá. Primeiro, gente, questões políticas. Existia um grande conflito entre os papas e os monarcas. Por quê? Porque lembra que eu falei que muitos dos monarcas, dos reis, eram coroados por membros da igreja, como por exemplo o Papa. Eu até botei aqui uma imagenzinha para vocês, né, de uma dessas, como é que a gente pode falar assim, de um desses processos de coroação, né? Então aqui o Papa coroando o reizinho aqui, tá? Então, ou seja, a ideia de que o poder do rei se legitimava, ou seja, o rei tinha a autoridade de Deus para governar mediante a figura religiosa aqui que o coroava em nome de Deus, tá? Então isso vai fazer o seguinte, gente, que os reis meio que fiquem reféns da vontade dos clérigos, da vontade dos papas, porque os papas eles vão afirmar que a igreja detém o poder
tanto espiritual quanto político. Então, no momento que a igreja doa esse poder político, concede esse poder político a um rei, esse rei deveria governar de acordo com as ideias da igreja católica, tá? Então, muitos padres, muitos papas diziam que sem o aval da igreja, um rei não poderia governar, tá? Não tinha aí a bênção de Deus. Basicamente era essa a ideia, tá? E a igreja tentava intervir em tudo, tá? Lembra também, gente, que nesse período, já do final da Idade Média, renascimento do comércio, é o renascimento aí das vendas, né? Os comerciantes são os burgueses. Então, os burgueses são aquelas pessoas que ganham dinheiro vendendo produtos. Já temos os banqueiros, e aí a gente vai entrar já no problema econômico, tá? Para muitos burgueses, a intervenção da igreja em assuntos políticos e na economia atrapalhava o desenvolvimento da economia. E a gente vai já entender por quê, tá? Causas econômicas, gente, para as reformas. A igreja era detentora de um enorme império econômico e não pagava impostos. Então, o que acontecia? Muitos reis vão perceber que a igreja dentro do seu território, por exemplo, nós vamos ter alguns países que a igreja vai deter, por exemplo, no Sacro Império Germânico, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente vai ver que hoje ali a Alemanha, a gente vai ver que a igreja vai ser dona de 30% das terras do reino, do império, né? Ou seja, é uma quantidade de terra gigantesca, gente. Então, muitos reis vão ver na reforma uma possibilidade de tomar da igreja essas riquezas, certo? Já a burguesia vai ver na reforma a possibilidade de não pagar mais impostos para a igreja, porque sim, tá, gente? A igreja católica naquele período, ela tinha aval para cobrar alguns impostos, além do dízimo, né? Que é aquele décimo do que a pessoa recebe, do que a pessoa ganha. A igreja também colocava outros impostos para que as pessoas pagassem, e a burguesia não queria mais pagar. Além disso, a igreja condenava a usura. Gente, o que é a usura? Cobrança de juros. Isso geralmente quem faz é os bancos. E nós já tínhamos banqueiros naquela época, eu já conversei com vocês a respeito disso, inclusive, lembra? Quando eu falei que os primeiros banqueiros surgem porque tinha necessidade de trocar moeda de um feudo para vender em outro? Pois é, esses banqueiros também emprestavam dinheiro e cobravam juros. Eu vou lhe emprestar 10, mas você vai me pagar 12. E a igreja ela vai condenar isso, porque para a igreja é como se aquele banqueiro estivesse cobrando pelo tempo, e o tempo era de Deus, então não poderia ser feito. Além de condenar a usura, ela condenava o lucro sobre o valor de produtos. Ora, quem é que ganha com lucro sobre o valor de produtos? O que é o lucro do valor de um produto, gente? Eu compro, por exemplo, um copo a R$10 e eu quero vender esse copo. E aí eu já falei para vocês também, eu não posso vender ele a 10, senão eu não ganho nada. Se eu quero ganhar dinheiro vendendo esse copo, eu tenho que vender ele, por exemplo, a 11, a 12, ou seja, colocar o lucro sobre o valor do que eu comprei. O valor que eu comprei foi 10. O valor do lucro que eu vou ter se eu vender, se eu botar 12, é 2. Então, o lucro sobre o valor do produto. Então, tudo isso a igreja condenava. Então, percebe que a igreja condena a vida da burguesia. Porque a burguesia, os banqueiros são burgueses, porque a burguesia ganha dinheiro comprando produtos e botando lucro em cima para poder vender e poder ganhar dinheiro. Ou seja, a igreja meio que parecia ser contra os comerciantes, contra os burgueses. E aí esses burgueses vão ser aí os primeiros a se levantar para criticar essa postura religiosa. Tá? Por último, nós vamos ter as causas morais e religiosas. E aí a gente vai ter como grande causador desse problema, causador não, tá, gente? Aquilo que vai mostrar o que seria esse grande problema moral aí é a construção da igreja de São Pedro em Roma. E aí eu botei a imagem aqui para vocês dela, né?
dessa construção, uma igreja faraônica, gigantesca. Então, para conseguir construir essa igreja de São Pedro, a Igreja Católica vai tomar algumas decisões que vão ser julgadas erradas por muitos. Entre essas decisões, por exemplo, gente, a gente vai ter o aumento no número de impostos. Lembra que a burguesia já não quer pagar impostos. E agora a igreja ainda vai aumentar o imposto. Por que a igreja está aumentando o imposto e está cobrando os dízimos? Porque ela quer construir a igreja de São Pedro. Para isso, ela precisa de dinheiro, certo? Além disso, para conseguir mais dinheiro ainda para construir a igreja de São Pedro, a Igreja Católica também vai vender cargos eclesiásticos. Se você tem dinheiro, você pode comprar e pode assumir um cargo na igreja. Tá? Venda de relíquias sagradas. O que eram as relíquias sagradas, gente? Eram objetos que a igreja dizia que de alguma forma tinham ligação direta com a vida de Cristo e vendia essas relíquias. Por exemplo, uma lasca da cruz, um espinho da coroa que teria sido posta aí na cabeça de Cristo, um pedaço de tecido que teria sido da roupa de Maria, ou então um pedaço do tecido que teria sido utilizado para limpar o rosto de cruz quando ele estava sendo crucificado, a ponta da lança que feriu a lateral de Jesus, qualquer coisa, gente, que eles, inclusive a cabeça de João Batista, era considerada também uma relíquia sagrada. O problema é que muitas dessas relíquias eram falsas, né? E venderam inúmeras lascas de pregos que teriam sido utilizados para a crucificação de Cristo. Então todas essas relíquias eles vendiam, e aí eu botei uma imagem aqui para vocês, meio que mostrando aí venda de relíquias e cobrança de indulgências, tá? Essas duas imagens aqui, ó. Ainda tinha isso, tá? A venda de indulgências. Gente, as indulgências você pagava pelo perdão dos seus pecados, entendeu? Se você pecasse, você ia lá com um vendedor de indulgências, você confessava e você pagava pelo perdão dos seus pecados. A venda de indulgências é como se você pudesse pagar por um lugar no céu. E o mais absurdo, gente, você podia pagar, por exemplo, de forma antecipada. Ah, olha, essa semana eu pequei, tá aqui X, estou pagando, mas eu acho que essa semana eu vou continuar pecando ainda, então tá aqui mais X, e aí para a semana que vem tá tudo certo, né? Tô perdoado. E aí essa venda de indulgências também vai ser muito criticada por aqueles que eram contrários a esses ensinamentos católicos. Além disso, a vida escandalosa e luxuosa de certos papas, padres e monges. Você tinha, por exemplo, papas, gente, que tinham esposas que eu digo entre aspas, porque você sabe que o papa não pode se casar, né? Na verdade, seriam uma amante. Tinham filhos, tá? Se metiam em lugares para poder namorar. Então, tudo isso, viviam no luxo, enquanto a maioria das pessoas viviam na pobreza. Então, muitas pessoas vão condenar essas práticas, vão inclusive dizer que esses padres, claro, não eram todos, tá, gente? Estou falando de uma parte, não era toda a igreja que se comportava dessa forma, era uma parte, tá? E muitos vão dizer que a igreja se preocupava mais com o luxo, com as coisas terrestres, do que com as coisas espirituais, tá? Mudança de consciência e de inovações técnicas. Já falei para vocês que a mudança na consciência das pessoas aparece aí com as ideias dos renascentistas, tá? E dos humanistas. Lembra que os humanistas criticavam muito, tá? A Igreja Católica. Para os humanistas, gente, a Igreja Católica precisava rever os seus conceitos e ir em busca dos verdadeiros princípios do cristianismo. Era isso que os humanistas diziam. A igreja tem que se preocupar mais com o ser humano e menos com as coisas, mais com o espírito e menos com as riquezas. Tá? Algumas ordens religiosas da própria Igreja Católica, tá? Eles vão condenar também esse luxo e essa riqueza do clérigo. Você tem aí a ordem dos agostinianos, você tem
os franciscanos, que são padres que fazem voto de pobreza, de viver na simplicidade, viver só com aquilo que é preciso viver. Tá? Então você tem um grupo da igreja que também discorda das práticas do alto clero, ou seja, daqueles que comandavam a igreja, acusavam de estar se afastando da vida espiritual. E o último, gente, é o aperfeiçoamento da imprensa, que eu botei bem aqui para vocês. Ó. Isso aqui era uma máquina de fabricar livros, era uma copiadora da época. E antes dela ter sido aperfeiçoada, a maioria dos livros eles eram manuscritos. E isso, imagina o tempo que demorava para você escrever um livro. A Bíblia, basicamente, ela existia em latim. Então, não eram todas as pessoas que sabiam ler latim. As pessoas, muitas vezes, não sabiam ler na própria língua nativa, gente. Ainda mais em latim. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, ela era restrita às pessoas ligadas à Igreja Católica. Ela era restrita aos clérigos. Com a invenção da imprensa, aqui, a gente vai ter uma popularização dos livros, uma difusão de obras escritas. Ou seja, vamos ter um número maior de livros na língua nativa, inclusive, de cada país. Então, isso vai popularizar muitos livros, vai popularizar o conhecimento, vai popularizar, inclusive, a própria Bíblia. Certo? Gente, exercício para vocês aí, páginas 54, 55 e 56. Apesar de ser 3 páginas aí, não se preocupem, é bem rapidinho esse exercício aí, se eu não me engano são 2 questões em cada página, tá? Terminaram? Batam foto, mandem para mim, assim que possível eu estarei respondendo e retornando aí o feedback para vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima.